favor, né, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Pedrosa, me ajuda. O que aconteceu com o Botafogo, hein? Bragantino, minha gente. Olha, eu Todo mundo cravou vitória do Botafogo. Olha, Não, eu acho que eu botei empate. Botafogo acho que eu botei se 1-1. cuide. E poderia ter sido 1-1, E mas... o treinador já tá começando a dar umas rateadas, né? O pessoal já tá meio que, vem cá, não tá conseguindo acertar o time. Aí Ilan, vai ter vida longa, não. Se a gente hein? fala sobre a análise da tabela, né? Se a gente for colocar a análise da tabela, talvez o maior mérito do Flamengo e também do Palmeiras é estar se distanciando, mesmo que aos poucos, de teoricamente os adversários que vão disputar o título do Campeonato Brasileiro. E esses adversários, para mim, hoje, são o Internacional e o Botafogo. O Botafogo não tá jogando bem, mas o Botafogo é o atual campeão e manteve boa parte, uma base aí do seu time. O problema do Botafogo pra mim, eu vou por dois caminhos. O primeiro caminho, que é chato pra caramba falar aqui, mas não deixa de ser verdade, é que o Renato Paiva claramente ainda não tem o elenco nas mãos. Ele tá experimentando jogadores, ele tá experimentando posicionamentos, ele tá experimentando dinâmicas, e isso tem a ver com o fato do Botafogo ter ignorado durante 3 meses a temporada de 2025. Não dá pra você cobrar de um treinador que chegou há um mês que ele já consiga vencer dentro e fora de casa, e dispute o Campeonato Brasileiro como foi no ano passado. Repito, quando as pessoas se apoiam em Arthur Jorge, se apoiam no que o Luiz Henrique aconteceu, no Thiago Almada, aquilo é utopia, gente. Aquilo ali acontece uma vez ou outra. O futebol, na maioria das vezes, ele vai premiar quem se planeja. E o Botafogo não se planejou. Então, assim, pra mim, a falta do Botafogo conseguir vencer jogos que, teoricamente, quem quer disputar o título precisa vencer, tem muito a ver com o planejamento rasgado no início da temporada, e você vê isso nos posicionamentos do Patrick de Paula, no posicionamento do Savarino, que joga muito mais aberto do que pelo meio, como ele jogou muitas vezes no ano passado. Acho que ele joga muito mais construindo por dentro. Mas, se for olhar pelo caminho do jogo, eu acho que o Botafogo toma um gol logo no início da partida, uma jogada ensaiada, inclusive tem que dar mérito ao trabalho do Red Bull Bragantino, mas uma coisa que atrapalhou o Botafogo, o campo seco do Nabi Abichedi, coisa que na minha vida de repórter eu nunca tinha visto esse campo ruim, e estava o campo ruim, no mínimo, um campo seco, porque teve troca de grama e tudo mais, e isso prejudicou o jogo veloz do Botafogo. E repito, eu acho que tiveram algumas oportunidades que foram um detalhe mesmo. O Botafogo poderia sim ter saído do lá de São Paulo com um empate contra o Red Bull Bragantino. Teve uma bola do Igor Jesus, que quem tirou o gol dele, inclusive, foi o Gramado, que já estava praticamente dentro do gol. Teve outra bola do Igor Jesus, que o Cleiton fez uma belíssima defesa, e o Red Bull Bragantino também se sobressaiu, na minha visão, no aspecto físico. O Botafogo sofreu no segundo tempo e o Red Bull Bragantino teve mais oportunidades, teve mais fôlego, digamos assim. Mas eu acho que vai ser difícil esse início de trabalho do Renato Paiva, por toda a expectativa que foi gerada desde o ano passado, por ele não ter tempo para treinar, porque o calendário do futebol brasileiro não te permite isso, e aí a gente cai novamente nessa piscina que é a falta de planejamento do Botafogo desde o ano passado. Ele está atrás dos seus concorrentes, porque, na minha visão, o John Texel jogou 3 meses de temporada no lixo. Pode ter jogado a temporada inteira. Porque se esse técnico não der certo, que eu tô prevendo problemas aí já com esse técnico. Não, cara, não. Olha só, a gente viu alguns jogos que a gente falou, parece que o Botafogo tá querendo ligar o interruptor. Lembra que a gente falou sobre isso? Oscila, né? Só que tá oscilando demais. Então o que acontece? É um treinador que é uma aposta. A gente sempre falou isso aqui, que ele era uma aposta. Mas o... É uma aposta, né? Era uma aposta. aposta. É porque Não, quando eu falei parecia outra coisa? Que é uma... Não, não. Tem o A antes. Eu falei claramente aposta. Só que, eu sei, mas é que realmente tá meio ruim de entender. Quando eu falei pode ter dado essa sonoridade aí diferente. Cuidado, hein? Não, uma aposta. É uma aposta. Tá. Ele é uma aposta, né? Não sei se vai se tornar uma outra coisa, mas... mas a verdade... O corte já serve para ir para frente, né? Se tornar outra coisa. Você falou, eu avisei lá atrás. Eu avisei que ele era uma... né? Eu avisei que ele era uma... Pois é, esse corte é bom, hein? Inclusive, eu acho que pode se tornar uma, né? Mas a questão que a gente sabe... Mas vai ser culpa dele? A culpa é do planejamento. Que você pega... mas você vai isentar ele completamente? Não, mas eu sempre falei que o Botafogo virou barriga de aluguel. O Botafogo traz jogador, manda metade do time embora. Eu acho que o ponto não é isentar. O Felipe Luiz, o Mano não, que foi demitido, tudo bem. O Felipe Luiz, o Abel Ferreira, o Roger Machado, que são os concorrentes dele, eles estão com o time deles desde o ano passado.
No início da temporada, o que o Renato Paiva está experimentando de formação nos jogos atuais, que são jogos que valem muito pro Botafogo, é o que ele deveria estar experimentando lá no início da temporada. E não agora. Não, o que você está dizendo é o seguinte, ele precisa de tempo de trabalho pra gente fazer uma análise, uma avaliação futebol não dá tempo. mais ampla. Mas futebol não dá tempo. Até porque, também. Raíza, tem uma pressão de que o Botafogo é o campeão da Libertadores e o brasileiro. A régua mudou. A régua mudou e aí... Não só a torcida, mas como a imprensa, a própria mídia, ela vai olhar, pô, peraí, você não estava falando do planejamento. Ele mesmo se botou nessa situação, como o Flamengo se botou na situação também que eu falei da prioridade, que não precisava ter falado da prioridade, porque você se coloca na situação. Quando ele fala, não, meu campeonato começa em abril. Sim, mas já começou. A temporada começa em abril. Já começou. Então, ele se coloca, da mesma forma que o Flamengo se colocou na M, ele se colocou na M também. Pelo amor de Deus, quando jogou bem contra o Palmeiras, no primeiro jogo, eu cheguei aqui e elogiei. Falei, ó, já tava na conta dele. Só que então, oscila. assim, o que tá acontecendo agora já está na conta dele. Eu concordo com o Pedrosa que não dá pra você fazer uma avaliação ampla do trabalho. Ah, vai cair amanhã, já não é nada disso. Mas o que tá acontecendo pro bem e pro mal já tá na conta dele. Sim. O Renato Gaúcho chegou tem 10 dias no Fluminense. Ontem eu já achei que ele errou redondamente na escalação. E ele errou porque foi ele que errou. Né? Não foi o Mano que errou, não foi o Diniz. Foi o Renato que errou na escalação ontem. 2 vitórias então, dos acréscimos. Ok, mas o que está sendo feito agora já está na conta do Renato Paiva, já está na conta do Renato, está na conta do Carille, está na conta do Felipe Luiz. Ué, ele não vai responder por 6 meses atrás. Lógico. Mas por agora já é ele. Fala, Raíza. Eu acho que é um preço que se paga também, isso acontece muito no futebol, quando você perde 2 jogadores que são extra classe em relação ao time, em relação ao futebol brasileiro, já estão adaptados, né? O Thiago Almada e o Luiz Henrique foram 2 jogadores importantíssimos para o Botafogo, jogaram muito, estavam completamente adaptados. E aí você perde esses 2 jogadores, você tem que trazer outros jogadores. Ah, mas tem grana, pode trazer. Claro, você ter grana, isso ajuda muito, mas não significa que o jogador que você vai contratar, ele vai chegar e vai se adaptar tão rápido. Isso aconteceu com o Flamengo em algum momento também. Quando o Flamengo gasta uma bolada e vai lá atrás do Everton Cebolinha, o Everton Cebolinha demorou muito para se adaptar, né? Só que naquela ocasião o Flamengo não tinha feito trocas. E é o que aconteceu com o Botafogo. Negociou o Thiago Almada e o Luiz Henrique e trouxe outros jogadores para a posição, mas jogadores que claramente ainda não se adaptaram, que vão precisar de um processo para se adaptar. E aí, com a temporada já iniciada, né? O treinador chega, tem pouco tempo para trabalhar contra adversários, que foi o que o Pedrosa falou. O Roger Machado já está desde o ano passado no Inter. O Felipe Luiz, desde o ano passado no Flamengo. O Abel Ferreira, muito tempo já no Palmeiras. Então, essa disputa, ela acaba fazendo com que o Botafogo já comece atrás, né? E aí, ok, tá na conta do Renato Paiva, mas também tá na conta da direção. O Renato Paiva tá fazendo experiências. O que ele tá fazendo com o Savarino, por exemplo, né? Ele perde o Thiago Almada e aí ele mexe no posicionamento do Savarino. E isso tá prejudicando o Botafogo. O Savarino não tá conseguindo jogar bem, não tá conseguindo render. Tem o Patrick de Paula, que é um jogador que o Botafogo que o Renato Paiva está tentando recuperar. Será que o Renato Paiva não poderia ter tentado recuperar ele no início do ano se tivesse chegado? Será que esse é o momento para tentar recuperar um jogador como o Patrick de Paula, que não joga bem já tem bastante tempo? E tá jogando de meia. Eu acho que essa não é a dele. Tá jogando de meia. Nunca foi a dele. Não é a dele também. Nunca foi a dele. E acaba prejudicando bastante ali o setor ofensivo do Botafogo. Esses testes que estão sendo feitos, porque claramente o treinador tá conhecendo o elenco e tentando fazer coisas neste momento da temporada, que é onde a temporada já começou. Pois é. E aí a gente tá falando exatamente desse assunto de treinador arrumar time. O Renato Gaúcho depois... Botafogo. O time é bom, hein? Rapaz. Fala no fogão, Rodrigo Brandão, vai. Muito bem, Canta. A gente volta a falar sobre a derrota do Botafogo no último sábado, 1-0 para o Red Bull Bragantino. Foi a primeira derrota do Botafogo no Campeonato Brasileiro desse ano e derrota que também encerrou um jejum que já durava 8 meses. Há 18 jogos, o Botafogo não perdia uma partida em campeonatos brasileiros, contando, claro, desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. No dia 11 de agosto do ano passado, o Botafogo perdeu pela última vez. Foi naquele 2-1 contra o Juventude no Alfredo Jaconi e de lá para cá foram 11 vitórias e 7 empates nesses 18 jogos até
o jogo de sábado contra o Red Bull Bragantino. Uma derrota justa, o Botafogo definitivamente não jogou absolutamente nada e arrisco a dizer que foi uma das piores, se não a pior partida sob comando do técnico Renato Paiva. E na entrevista coletiva após o jogo, um dos temas foi Patrick de Paula, o jogador que tem jogado mais avançados, fazendo um terceiro homem de meio campo, mais uma vez não foi bem. Não só ele, todo o time não jogou absolutamente nada. Mas, por ser o Patrick de Paula e pelo seu histórico, a torcida pega um pouco mais no pé. E ao ser questionado sobre o jogador, o técnico Renato Paiva abriu o jogo. Ele disse que o PK faz parte de um projeto para tentar recuperar o bom futebol do jogador. Vamos ouvir mais um pouco a explicação do Renato Paiva. A questão do Patrick é um bocadinho, faz parte do projeto que nós temos para recuperar um muito bom jogador, não há dúvidas nenhumas que ele que neste momento é um jogador que quer e que está disposto a isso, e nós estamos cá para exatamente recuperar ativos do clube. É um jogador que tem trabalhado muito bem nos treinos e que tem até feito jogos muito interessantes. Portanto, nós estamos aqui numa espécie de, não é rodízio, mas encontrar um encaixe para que as melhores peças na nossa avaliação em termos físicos possam vir a jogo, já como temos que fazer na próxima quarta-feira. Portanto, nós acreditamos no Patrick e pronto, e depois com o cansaço refrescar a equipa e tirar uma dele também já estava a perder um bocadinho de gás. Tá aí, portanto, Renato Paiva, deixando bem claro, essa mudança de posição do Patrick de Paula foi para tentar recuperar o futebol do jogador e também para buscar alternativas para o setor, que só tem o Savarino para a posição. O Patrick de Paula até começou bem, fez algumas boas partidas, principalmente no jogo amistoso contra o Novo Horizontino, e ele segue nos planos do Renato Paiva para essa função. A gente só não sabe se para quarta-feira ele começa jogando. Pela quarta rodada do Brasileirão, teremos Botafogo e São Paulo no estádio Newton Santos. O Paiva terá a última atividade no treino de amanhã, onde ele vai definir a equipe. A tendência é que ele siga atuando como esse terceiro homem de meio campo, com o Savarino atuando pela meia esquerda de ataque. Valeu, Canta! Valeu, meu parceiro Rodrigo Brandão com as informações do Botafogo. Vou começar pelo Farias. Farias, o que analisar o Botafogo de Renato Paiva? Eu adoro o Rafael, você tá apaixonado. 2.0. Gosto dos dois. Então, não foi uma boa atuação, Saldo, foi uma atuação muito ruim. Eu não faço parte desse grupo mais histérico que quer a demissão do Renato Paiva, longe disso. Só acho que ele precisa, entender algumas questões muito básicas. Não é possível que ele não perceba que o Patrick de Paula atrapalha tanto o andamento da equipe. Ele não consegue render como meia e ele ainda desloca o Savarino para uma função e prejudica também o desempenho do Marlon Freitas. E não tô aqui. Savarino seria esse 10? Não tô imunizando nem Savarino nem Marlon Freitas, não, que estão jogando abaixo do que podem. Isso é um ponto. O outro ponto é que eles estão claramente desconfortáveis ali. Tem que montar um time em prol deles? Não, mas por que também montar um time em prol do Patrick de Paula? O que me preocupou na coletiva é que ele admitiu que é um projeto do clube recuperar o Patrick de Paula. Pelo amor de Deus, gente. Loucura. Projeto é esse que se sobrepõe ao projeto do clube? Projeto pessoal de jogador nenhum pode se sobrepor. Sabe o que me parece? O Botafogo quer recuperar o investimento no Patrick. Então me desculpa, é uma loucura, porque futebol, Vitor, isso é tentativa e erro. O Botafogo comprou o Patrick, provavelmente nunca vai recuperar aquele dinheiro. Agora, comprou outros jogadores e vendeu e ganhou com outros, pô. Não pode recuperar o investimento, porque eu acho que o Patrick, assim, ele não foi bem agora como 10, mas ele ajudou o Botafogo contra o cara bobo. Entrando na dele. Entrou no lugar do Marlon Freitas. Você não pode recuperar o investimento com ele de volante? Pois é isso que eu tô pedindo. E é o que ele joga na dele. Você atrapalha duas coisas ao mesmo tempo, porque você desloca o Savarino pra jogar pela esquerda. O Savarino já não tá bem tecnicamente, então você ainda vai colocar ele fora da posição em que ele se sentiu tão confortável no ano passado e pra dialogar com um cara que não é da posição, que é o Patrick de Paula. Então tá tudo errado nessa história. Você fica mexendo ali no teu quebra-cabeça e coloca todas as peças fora de posição, e aí a imagem não vai ficar bonitinha nunca. Vai ter sempre um erro. O Savarino se sente mais confortável jogando por dentro. Aí o Paiva coloca o Savarino pra jogar por fora. E o principal companheiro dele, o colega dele, vai ser um cara que tá fora de posição, jogando improvisado, que também não vive uma boa fase. Como é que você vai construir desse jeito? Aí como é que é a construção do Botafogo hoje? Barbosa pro Jair, Jair pro Barbosa, Barbosa pro Jair, Jair pro Gregory, Gregory pro Barbosa, balão do Barbosa pro Igor Jesus. Isso. A construção do Botafogo é essa hoje. Porque falta justamente o meio-campo. O meio-campo do Botafogo hoje não existe. Tá me incomodando um pouquinho, já tá me parecendo uma certa insistência excessiva. Pô, ele pode botar o Patrick na dele. Lembrando, o Marlon Freitas, por exemplo, não está jogando bem. E aí ele vai pedir substituição ao longo do jogo. E o Patrick pode entrar ali.
inclusive com uma característica diferente. Inclusive com a característica do PK, o Botafogo abre o placar contra o cara bobo. O Marlon Freitas não bateria aquela falta direta. O PK tem essa característica. O Marlon tem uma, o PK pode jogar juntos, um pode substituir o outro. A galera até brinca, né? Chuta Marlon Freitas. Quando é que vai sair esse gol de fora da área do Marlon Freitas? O Patrick de Paula tem e vários. nem tem esse fundamento tão apurado. O Patrick tem. Tem jogo que os dois podem jogar juntos. Você tira o Gregory. Pode, é isso. Sim. Você precisa de um time mais ofensivo? Tira o Gregory e põe o Marlon. Não quer mexer na estrutura do time, mas quer um cara que tenha um lançamento, um chute fora da área, que o Gregory não tem. Bota o PK junto com o Marlon. E aí outra coisa, o Botafogo tem um problema seríssimo nas pontas, porque saíram os dois melhores jogadores do time e o diálogo desse camisa 10 com os pontas não funciona porque os pontas estão mal demais. Sim. O Arthur tá muito mal. O Santi Rodrigues, então, nem se fala, ainda não conseguiu se adaptar. Matheus o Natan Martins. Fernandes, ninguém sabe onde tá. O Jefinho, ninguém sabe onde tá. O Matheus Martins tá errando tudo. Então, o Savarino, que jogava por dentro e jogando por dentro foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, ele tinha duas peças pra dialogar que ele não tem mais. Ele não tem mais o Almada, não tem mais o Luiz Henrique. Tem os pontas em boa fase, a responsabilidade cai toda em cima dele. Aí tu ainda desloca ele pra jogar pelo lado esquerdo, fica limitado a uma posição, o companheiro dele passa a ser o Patrick de Paula. Vai ser muito difícil realmente funcionar. Fora que é um time estático, né? Bancada, hein? Tá bonito, né? Tá. Tá legal, tá legal. Tá legal. Seguinte, ó. Vamos pra onde? Você não acha que tá limitado demais? Estático demais o Botafogo? Previsível? Então, aí é um outro ponto, porque o jogo posicional... também, hein? Tá perdendo o gol. Nesse jogo... Nesse jogo, não. nesse Levou jogo... azar o Igor Jesus. Finalizou até bem, o gramado tirou o gol, né? Ele tem uma finalização com giro. Ele já fez um gol assim contra o Juventude e foi anulado. Sim. Que é muito boa, cara. E eu acho que deveria explorar até mais isso, né? Mas nem tá chegando... Nele, eu acho que não tá chegando tanta bola, não. Então, Outros jogadores têm recebido mais. O Arthur tem finalizado até mais do que o Igor. Nesse jogo ele foi bem. Finalizou uma na trave que o gramado tirou. E a outra foi uma defesaça do Cleiton. Uma baita numa defesa. Sim. O problema desse jogo específico não foi o Igor Jesus. Veja bem, eu já tem muito torcedor dizendo que o problema é o jogo posicional e eu já vou até fugir desse raciocínio aqui que eu acho, até porque tá muito cedo, mas tá muito claro também que quando ele quer esse estilo de jogo e não funciona, aí o time realmente aparenta estar meio estático, um time sem ideias. Não, mas não foi nesse quesito que eu quis dizer. O problema não é o jogo posicional, é o problema crônico dessa temporada do Botafogo. É um time que demora muito pra reagir, muito lento, muito pesado. Não sei se é reflexo de não ter disputado a Vera os primeiros jogos da temporada, mas eu senti, principalmente nesse jogo, o Botafogo muito devagar, cara. É isso. Botafogo que não reagia. Isso é um pouquinho do jogador também, né? O Alex Telles, cara, no gol do Bragantino, é um problema de reação, ele não reage. Nem no lance que gera o escanteio e nem no drible constrangedor que ele levou do John, cara. É um Botafogo estático, devagar. Isso parte sim também do jogador. Esse jogo de quarta é um bom termômetro pra gente entender o que o Renato Paiva vai fazer pra tentar sair desse problema. Lembrando que o adversário também não vive um grande momento e depois o Atlético Mineiro é um outro adversário que não vive um grande momento. Todo mundo pressionado, né? O Botafogo vai jogar contra o São Paulo pressionado e técnico balançando. Mesmo que o Atlético vença no meio da semana, eu não sei se espanta tanto a pressão pro jogo do fim de semana contra o Botafogo. Acho que vai ser um bom momento pra gente entender qual recurso traz o Renato Paiva sem tempo pra treinar. Não tá tendo tempo pra treinar. Ele teve tempo, né? Teve e agora não tem mais. E só fez um aquela bom jogo. história. Teve muito tempo pra treinar e pouco jogo. Agora tá tendo muito jogo e pouco tempo pra treinar. Ele teve o fator surpresa do jogo contra o Palmeiras, mas me parece que os treinadores estudaram esse jogo e desde então conseguem anular. E, assim, um desenho tático que funcionou bem contra o Palmeiras e um estilo de jogo que é preciso reconhecer. Por mais que você se ache um time muito bom, muito maravilhoso, é preciso reconhecer que ir ao Allianz é complicado. E aí não é pecado você assumir uma postura de controlar mais o espaço, como ele fez. E aí o Patrick de Paula talvez faça mais sentido no meio de campo do que o Savarino. Você deixa o Savarino na ponta. Já não vi mais nenhum outro jogo com esse mesmo perfil pra ele ter insistido tanto com o Patrick nessa função de meia. Pelo contrário, contra o Bragantino, se o Botafogo quer ser campeão brasileiro, é um jogo pra ser propositivo. Não é um jogo pra ser... com o Patrick de Paula, assim, beleza, gente, olha só. Dá pra recuperar o investimento com ele jogando como volante. E se não recuperar, tá tudo certo também, gente. É o futebol. De repente não vai recuperar, mas contratou o Almada por um valor e vai vender por outro. Contratou o Luiz Henrique por uma grana e vendeu por muito mais. Ah, não é o dinheiro do Botafogo, é da Hold, pouco importa. O jogador ele é contratado, o Textor quer valorizar o cara pra vender lá na frente. O Júnior Santos. O Botafogo ganhou um dinheirão no Júnior, valorizou o cara muito mais. Aliás, em cima disso, cara, o Botafogo ano passado tinha 2 tratores pelos lados do campo, né? Júnior Santos e Luiz Henrique. Quando um saía, normalmente entrava o outro, ou às vezes os dois jogavam juntos. Agora, você tem Savarino e Arthur, você muda completamente a característica. A força. E muitos falavam que muito do sucesso do time do Arthur Jorge era por ser esse time que
passava o carro, né? na Hoje parte você não física. tem, só tem talvez Igor o Natan, Jesus tem isso também. Teria o Matheus Martins, né? que tecnicamente tá muito mal. Tá mal. E o Natan que não joga. Natan Porque veio e não jogou. O Matheus Martins, se você for lembrar, no Fluminense, a melhor versão do Fluminense do Diniz, os torcedores dizem que é de 22. Matheus de ponta esquerda. No lugar do Luiz Henrique. Sim. Começa a temporada, sai e o Matheus assume por ali. Ó, galera aqui da live, ó, Danilo Lima, o Tecomo da família Nakama tá falando, parece que o Não é Botafogo na cama. Você cisma tá em sem mudar o ritmo. nome do cara. Culpa do Textor. Como na cama. O Textor também influencia. vai ouvir muita coisa sim, porque ele abriu mão do primeiro semestre, então enquanto os outros times já estão no auge do ritmo do jogo, o Botafogo ainda tá começando a temporada, não é você mesmo que fala que o Botafogo tava em pré-temporada? Sim. Quando você tá começando a temporada, você vai oscilar. O Botafogo tá começando a temporada dele agora, abriu mão do primeiro semestre. Também o Rodrigo Moreira, Flávio Oliveira, Mário Diogo, o Mário tá dizendo que o Patrick de Paula, Diogo, é a promessa que nunca se realizou. Jorge Celinho, especialista em porta de trás, também tá aqui com a gente. O Matheus Mota. Celim, é uma boa música do Raimundo. O Matheus Mota diz aqui o seguinte: a graça do programa é o Vitor Costa. Pô, tá me chamando de palhaço, Matheus? Abraço, mano, tamo junto. Aí ele completa aqui: a avó do Vitória é um monociclo. Não, cara. Eu falei que se ela tivesse duas rodas, ela seria uma bicicleta. Ó do Vitória, que é o bonus. Seguinte, ó. E o Alexandre Afonso diz que o Teles tem que sentar um pouquinho no banco, eu concordo. Vamos pra onde? Natan Fernandes faz transição com bola e evolui para estrear em jogos oficiais no Botafogo. Ainda sem estrear em jogos oficiais pelo Botafogo, o atacante Natan Fernandes iniciou na última quinta-feira o processo de transição, realizando trabalhos iniciais com bola, informou o Globo Esporte nessa segunda-feira, 14/4. Tô maluco. Natan chegou no Botafogo se recuperando de lesão muscular na coxa sofrida no dia 7 de fevereiro, quando ele defendia a seleção brasileira do Sul-Americano Sub-20. O atacante foi liberado para atuar e entrou em campo no amistoso contra o Novo Horizontino, mas voltou a sentir dores. O Botafogo, então, adotou paciência para que o jogador retorne na melhor condição possível. Ainda segundo o GE, as respostas dadas por Natan nos treinos dessa semana vão ajudar a definir se ele poderá retornar no jogo contra o Atlético Mineiro, domingo, dia 20/4, em Belo Horizonte, no Campeonato Brasileiro. O jogador, cara, é um cara forte, de velocidade. Eu sempre falo que ele é o cara que mais lembra o estilo de jogo do Luiz Henrique. E ele ainda tem uma... Lógico, ele é inferior ao Luiz Henrique, que é mais jovem, né? O Natan é mais jovem que o Luiz Henrique, menos pronto também. Então, é inferior. Mas ele lembra muito o estilo de jogo. Seria uma arma boa pro Botafogo. Ele faz as duas pontas, cara. Lembrando que a gente tá com um perrengue danado aí para achar um ponta esquerda, porque Matheus Martins só rende segundo tempo. Jefinho não quer jogar. Santi tá muito mal de início. Então talvez o Natan fosse esse cara para pegar essa posição na ponta esquerda e ajudar bastante o Botafogo. Mas tá machucado. Tomara que ele volte o quanto antes. Seria uma peça importantíssima pro Fogão nesse começo conturbado de Brasileirão e com uma parte ofensiva tão, né, instável, tão irregular assim como tá hoje, né? Cara, que coisa mais linda esse novo escritório corporativo que o Botafogo inaugurou no Newton Santos, né, cara? Pô, como é que... É doideira. Eu sou um cara que foi formado em administração. Pô, eu já sou apaixonado pelo Botafogo. Se eu tenho a chance de trabalhar num lugar com essa estrutura maravilhosa, magnífica que o Botafogo apresentou, pô, eu não ia pensar duas vezes, cara. Não ia pensar duas vezes. O Botafogo deu mais um passo firme no processo de transformação ao inaugurar, nessa segunda-feira, 14/4, novo escritório corporativo da SAF, totalmente reformulado e localizado no estádio Newton Santos. Mais do que uma obra física, um novo ambiente representa a consolidação de uma filosofia, um espaço que respira os valores, a cultura e a visão estratégica do Glorioso. As intervenções no 5º e 6º andares, iniciadas em janeiro, não foram apenas estruturais. Cada detalhe foi pensado para criar um ambiente moderno, funcional e, acima de tudo, imersivo, onde os colaboradores vivenciam diretamente os pilares que norteiam a nova era do clube. O retorno das equipes ao local reforça o compromisso da SAF com a gestão de alta performance, onde a cultura organizacional e excelência operacional caminham lado a lado. O texto até grande aqui, ó, aqui as imagens do local, ó. Tem um vídeo aqui, vou colocar o vídeo para vocês verem. Vídeo maravilhoso, cara. Nossa, que lugar lindo.
E tipo, uma estrutura gigantesca, cara. Uma estrutura muito braba. O vídeo daqui. Ó, vamos assistir. Cadê? Deixa eu botar um... Deixa eu ampliar isso aqui. Ah, essa aqui é a apresentação. Eu tenho um vídeo que é só com as imagens, cara. Ele é muito melhor. Deixa eu só achar esse vídeo aqui. A música eu não posso deixar porque senão derruba o vídeo, né? Aí a obra. Cara, é impressionante que o Newton não é mais só um estádio, tá ligado? Agora o Newton é um prédio comercial, é um espaço corporativo. O Newton virou a sede futebolística do Botafogo, pô. Lá tem, pô, tem não só o estádio, não só o arquibancada, não só o campo de grama sintética, tem um prédio comercial corporativo lá dentro, cara. Eu nem sabia que tinha onde colocar esse espaço. Nem sabia que tinha um local, um espaço vazio ao ponto de você fazer um prédio corporativo lá dentro, cara. Olha o tanto de coisa que foi feito dentro de um estádio de futebol, cara. Você tem um trabalho profissional no Botafogo, faz a gente chegar num nível de gestão de recursos, porque o estádio, o espaço vazio do estádio é um recurso, cara. Ah, você acha que o Botafogo... Eu fui na Firezone uma vez já. A Firezone é uma parte da arquibancada. É um corredor. Sabe os corredores da arquibancada? Você tá na superior ali, vai no bar, vai pegar um refrigerante no quiosque ali do barzinho, ou vai comprar um hambúrguer. Então, é tipo isso, só que os caras fizeram. Fecharam uma parte, botaram um muro de um lado, um muro do outro, e transformaram aqui num camarote. Botaram iluminação, botaram um monte de salinha, sala de tatuador, botaram um restaurante, botaram um palco para ter pagode, botaram um buffet, botaram um monte de coisa ali. E virou um camarote foda, muito brabo. E eles pegaram uma parte do estádio também, como fizeram com o Firezone, tinha algum outro espaço vazio, eles pegaram e fizeram isso aí. Essa coisa linda, cara. Eu trabalhei em várias empresas já, cara, de administração, setores administrativos, várias empresas diferentes. Petrobras, uma empresa que fazia serviço terceirizado para o Santander, para DPVAT, etc. Cara, isso aí é muito acima do que eu vi em várias empresas brabas que eu trabalhei. Muito sinistro, muito brabo. Uma qualidade absurda. E é doido você pensar que gestões amadoras nunca conseguiriam olhar um espaço vazio e projetar isso. O Botafogo hoje é tão acima da média. É tão acima da média. Deixa eu dar um pause aqui. É tão acima da média o Botafogo hoje em questão de gestão, de qualidade, profissional, que os caras olham um espaço vazio, eles não aceitam que aquele espaço está vazio. Pô, aqui é um espaço vazio que tá inútil. Não serve pra nada. Meu irmão, vai servir. Vai servir. Espaço vazio, inútil, não vai ficar. A gente tem esse espaço gigantesco para gerir, que é o Newton Santos, que é um quarteirão, né? É um bairro quase. Né? Um quarteirão de um bairro todo para Botafogo. Tem um monte de sala de espaço vazio. Não vai ficar. Vamos pegar cada um desses espaços aí e fazer algo produtivo com eles. E eles fizeram toda uma área super estruturada, de primeiro mundo, primeiro nível de você ter um... Pô, pega os melhores escritórios aí de... BMG, sei lá, essas empresas brabíssimas aí que tem no mercado. Todo contador, todo administrador, todo economista, todo, sei lá, engenheiro que quer trabalhar, pega esses melhores, top. Eles não têm, ou alguns têm, outros não têm, uma estrutura desse aí para trabalhar. Eu sempre trabalhei em várias, Petrobras e tal, e na Petrobras não tinha uma parada desse nível. Não tinha. Então, muito brabo. Eu fico pasmo a capacidade dos caras de olharem um espaço vazio. Porque se você for olhar aqui no começo do vídeo, aqui, ó, a obra. Ó. É um espaço vazio, cara. Isso aqui já é lógico. Já tá com paredes, já tá com pilastras e tal. Mas isso aqui era um espaço vazio. Nem isso aqui devia ter. Isso aqui é depois de muita obra já. Um espaço vazio no Botafogo.
no São Santos, eles pegaram e fizeram um espaço comercial muito brabo. Muito brabo, muito sinistro. O Botafogo é outro nível, cara. Aí tu pensa, os melhores profissionais do mercado, os melhores contadores, melhores economistas, melhores marqueteiros, melhores administradores, melhores sociólogos, psicólogos, etc., vão querer trabalhar no Botafogo. Vão querer salário altíssimo, de alto padrão, em dia, né? Uma empresa consolidada, vitoriosa, que é a SAF Botafogo. E uma estrutura dessa, irmão, esquece. É o Botafogo realmente outro nível de competitividade, de organização, cara. Muito brabo. Então, pessoal, com essas imagens maravilhosas do novo espaço aí administrativo do Botafogo, eu encerro o vídeo aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícias do Fogão. Temos área de membros, 4 planos, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes. Escolhe um aí, ajuda o canal aqui a manter a estrutura que a gente tem, seguir fazendo trabalho como um canal que mais posta horas diariamente sobre Botafogo no mundo. Aqui em cima é o Live Pix do canal, né? Mande mensagem de texto e de áudio pra gente. Ali é o e-mail, também é o Pix do canal, mas é o e-mail de contato. Se você mandar uma proposta de merchan, proposta de divulgação aqui no canal, né? Manda lá que a gente troca uma ideia e fecha um acordo maneiro para ambos, né? Aqui embaixo vai ter o link do canal Notícias do Fogão 2.0, o canal reserva da gente, o 2.0 com vídeos mais curtos, e também um canal de proteção para a gente não ficar sem nenhum canal. Esse aqui tomou um strike, com mais 2 em 3 meses a gente perde o canal. Então, por via das dúvidas, criamos o 2.0 para você se inscrever lá, ajudar a gente, que se por acaso esse aqui cair, a gente avisa vocês por lá e mantém o trabalho, mantém a pegada de postagens sem parar todos os dias para vocês, tá? Eu fico por aqui, obrigado a todos, estamos juntos sempre, tô apaixonado por essas imagens e até o próximo vídeo, valeu!